Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo aqui pro canal. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram desse vídeo, pessoal, não se esqueça de deixar seu joinha para mim, tá comentando, compartilhando esse vídeo. Bom, pessoal, o vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho, porque hoje meus filhos, que são gêmeos, estão fazendo 12 anos, e eu vou falar um pouquinho desse relato para vocês, como é que foi o processo, assim, até ele chegar aos 12 anos, não foi fácil para mim, foi bem assustador, bem desafiador também, né? Que não é fácil. Eu vim morar nessa cidade, eu e meu marido, a gente não conhecia ninguém. Eu tava assim, descobri a gravidez e logo em seguida ele alugou uma casa nessa cidade, né, que hoje eu moro. E a gente não conhecia ninguém, né? Eu tinha acabado de pedir conta do meu trabalho, né? Que eu trabalhava em uma outra cidade no sul da Bahia. Depois eu vou contar também para vocês. E a gente acabou se reconciliando, eu e meu marido. Depois eu vou contar essa história para vocês, mas o vídeo de hoje é sobre os gêmeos e como, através dos gêmeos, eu entrei nesse mundo de consultoria, né? De empreendedorismo. E não foi fácil para mim, né? Até chegar aqui, né? E hoje eu louvo a Deus por tudo, né? Por ter me dado esses gêmeos, quer dizer, os 3 filhos que eu tenho, né? Porque eu tenho também um rapaz que hoje está em São Paulo trabalhando. Eu sou muito grata a Deus pelos meus 3 filhos, que são as bênçãos, sim, que Deus me deu. Mas os gêmeos foi um desafio muito grande na minha vida, assim, porque eu tinha acabado de pedir conta do meu trabalho, né? E grávida e com outra criança pequena também. E vim morar numa cidade que a gente não conhecia ninguém, né? Nem eu, nem meu marido. Ele tinha um primo assim distante que morava aqui nessa cidade. E aí ele saiu, arrumou a casa e a gente veio morar aqui, sem conhecer ninguém, mas não foi fácil. E sem dinheiro, grávida, e aí a gente passou muitas dificuldades mesmo, né? Mas nenhum desses momentos Deus deixou de nos ajudar, de nos abençoar, usando pessoas maravilhosas para estar do nosso lado, nos abençoando, porque assim que quando eu descobri assim que estava grávida, que eu vim para aqui, aí a gente foi morar numa rua, num bairro mais distante do centro da cidade, né? E assim, era assim, tinha meio quase dentro do mato, mesmo como uma cidade meio pequena, assim, bem na cidade de interior. Era um bairrozinho mais distante, mais assim, mais perto né, um bairro mais bem afastado um pouco da cidade, né? Então, quase não tinha luz na rua, né? Nas casas tinha, mas na rua não tinha. A gente andava de lanterna para ter, né? Então, era muito complicado, assim. E eu, assim que o Gêmeos nasceu, meu marido logo em seguida foi para São Paulo em busca de trabalho, essas coisas, né? E eu fiquei sozinha com essas 3 crianças e não foi fácil, mas Deus o tempo todo usava pessoas para me ajudar. E a cidade não tinha água, faltava água. Entregava água no caminhão-pipa. E já imaginou, 500 litros para 8 dias no caminhão-pipa? Já pensou como foi difícil, né? Mas é luta, foi muita luta assim que eu passei. E eu não tinha nada. E pessoa, aí às vezes eu passava na rua, as pessoas me davam roupinha, minha agente de saúde foi uma pessoa assim maravilhosa assim, na minha vida, uma pessoa iluminada mesmo, que estava sempre me ajudando. Aí eu passava até assim, não passava assim, não cheguei a passar fome com as crianças, né, mas passava muita dificuldade, né? Mas não tinha nada assim, muito difícil mesmo, mas eu tava ali mesmo lutando o tempo todo. Aí minha irmã, que foi assim também um, um- uma benção na minha vida muito grande, que fazia as caixinhas. Nessa época minha irmã vendia Natura e fazia as caixinhas de produto de Natura, né? Botava protetor solar, porque aqui eu sou muito, é muito quente. E aí minha irmã fazia protetor, sabonete da Natura, um monte de produto, desodorante, botava calcinha para minha filha, né? Um monte de coisinha na caixinha, botava no correio e mandava para mim. Sempre estava fazendo isso, né? Para me ajudar, para mim, né? E
Nossa, eu não esqueço quanta dificuldade eu passei. E aí minha irmã foi, me incentivou a fazer lacinho. E nesse meio tempo eu conheci uma moça que era costureira e ela me dava uns pedaços de pano, né, da costura. E eu comecei, aí essa moça me deu até umas fitas que ela tinha, eu comecei a fazer os lacinhos. É, no começo saía meio tortinho, as bonequinhas de fuxico, fazia as bonequinhas de fuxicozinho, bem bonitinha, porque minha irmã fazia bonequinha de pano, né? E faz até hoje, são lindas as bonecas dela. Mas eu fazia, aí ela me incentivou a fazer e vender. Aí eu saía às vezes na rua assim e, tentava vender para as pessoas, mas é muito difícil vender, porque você sabe, né? Cidade pequena, assim, as pessoas dão mais valor a quem tem, né? Quem já é conhecido, quem tem condições melhores, as pessoas, né? Quando a gente é mais humildezinha, as pessoas meio que ignoram aquele trabalho da gente, né? De uma certa forma. Então, eu quase não vendia, mas assim, eu não desistia. Aí, minha agente de saúde, como eu falei, que ela foi uma pessoa assim maravilhosa na minha vida, que Deus assim me abençoou, pondo ela na minha vida e muitas outras pessoas maravilhosas que me ajudavam, né? Aí ela tava vendendo Avon, aí um dia ela passou, né? Aí ela falou assim, Onília, eu nem posso falar isso aqui porque eu tenho um horário de trabalho, mas vou deixar uma revista aqui e você vende, e o que você vender eu te dou de comissãozinha para te ajudar. Aí, mas eu tentava, mostrei para algumas vizinhas, acho que vendi bem pouquinha coisa, acho que vendi só um creme daquele, acho que 2 desodorantes, Rolon, na época era bem baratinho, né? E aqueles hidratantes grandes que antigamente era de 1 litro, né? Eu, na época, né, era de 1 litro, depois que mudou para 750 ml, 75 ml. Mas antes ele era de 1 litro, eu vendia acho que um creme daquele, 2 desodorantes, minha senhora me deu uma comissãozinha. Aí, com o tempo passou, ela falou assim, ó, vou fazer o seu cadastro na Avon para você começar a vender, né? Você vai oferecendo para as vizinhas, vai oferecendo para as pessoas que chegam na sua casa, manda seu marido levar para a roça, né? Manda a Wanda levar para a roça para poder oferecer lá, aí para te ajudar, isso aí já serve para te ajudar a comprar alguma coisinha. E assim eu fiz, daí eu fui vendendo, vendendo e comecei. Aí eu comecei, todo o meu lucrozinho, às vezes eu pegava 2 desodorantezinhos, pegava aquele, mais um creme, pegava uma coisinha e assim fui montando. Aí depois comecei a vender, me cadastrar passou uma moça lá na minha casa, bateu na porta, né? Aí antes disso, eu estava vendendo também, peguei umas roupas usadas e comecei a vender, né? Oferecendo como roupa de brechó, né? E comecei a oferecer, mas mesmo assim quase não vendia, né? Bem baratinha assim, mas quase não vendia. Aí passou a moça e falando, perguntando por alguém que vendia o Boticário, que morava naquela rua. Eu falei, oh, eu não conheço. Aí ela falou, me ofereceu. Aí eu falei assim, como eu já estou vendendo Avon, já estou começando a ter umas clientinhas, então quem sabe, né? Aí comecei a vender o Boticário. Mas eu vendia muito pouco também, muito pouquinho, assim. E aí comecei, e aí sempre no meu lucro eu pegava alguma coisinha, né? Sempre pegava alguma coisa, assim. Tipo, pegava um hidratante de ameixa, deixava lá em casa, aí ficava tudo numa caixinha assim, e sempre estava oferecendo. Aí nesse meio termo, depois eu comecei a vender a Natura. Aí foi quando eu comecei mesmo, assim, focar mesmo na Natura. Peguei aqueles panos de joias, de semi-joias, né? De folheados. O rapaz passou oferecendo na rua, peguei. E aí comecei, e eu ia, saía, às vezes a hora que os gêmeos dormiam um pouquinho, eu deixava os mais velhos e saía ali, andava um pouquinho, rapidinho, para oferecer de porta em porta os meus produtos. E comecei vendendo, fazendo uma clientelazinha, e, e com isso eu comecei aumentando minha pronta entrega em casa, né?
E depois eu fiz o cadastro na Jequiti também e comecei a vender Natura, Boticário, Avon e Jequiti. Mas o meu foco mesmo era só a Natura. Aí comecei a ser conhecida como Onília da Natura, menina da Natura. Comecei, depois o Gêmeo entrou na escolinha, aí oferecia na escola e fazendo lacinhos também, né? Às vezes eu nem dormia, dormia assim lá para 2 horas, 3 horas da manhã, só fazendo lacinho. E saía, às vezes quando o Gêmeo dormia um pouquinho, eu falava pro meu filho mais velho, filho, olha o Gêmeo um pouquinho, que eu vou sair um pouquinho para me vender. Aí saía oferecia uma tapuezinha de lacinhos, que eu tinha uma tapoé mais ou menos desse tamanho assim, né? Uma vasilha grande, plástica, com tampa, em que eu colocava os lacinhos e ia sair e saía vendendo, né? E vendia e levava a revista da Natura. Meu foco era mais na Natura. Vocês acreditam? Quase eu não levava as outras revistas, mas meu foco era na Natura e levava a revista sempre da Natura. Aí comecei, né? E na Avon também, eu focava bastante na Avon, mas o meu foco mesmo era Natura. Aí foi quando eu vendi, comecei a passar a ser ouro na Natura, vendia bastante mesmo na Natura. Depois eu montei a lojinha. Aí eu vi que minha pronta entrega em casa já estava grande, assim, já estava grande assim, não para ter uma loja, né? Mas é que em casa era muito, assim, muito incômodo, né? Nossa, é muito complicado, né? Então, e assim como eu morava meio distante, né? Aí eu resolvi montar essa lojinha, que é o ponto, eu achei assim um ponto bom. Assim, era um pouco distante de casa, foi outro desafio também. Que meu marido não estava em São Paulo trabalhando, e eu com essas crianças, subia e descia com essas crianças, mas, mas mesmo assim foi muito gratificante, né? Chegar até aqui, e hoje eu só tenho que agradecer mesmo a Deus e aos gêmeos, porque acho que foi por conta deles mesmo que eu tive forças, né, que eu não conhecia nada disso. Eu sempre trabalhei de vendas, né, lá em São Paulo, trabalhava em loja de vendas, mas assim, né, de porta a porta, assim, foi muito desafiador para mim, né, mas graças a Deus, hoje eu tenho minha lojinha, uma benção, dali que eu tiro meu ganha-pão, dali que é meu sustento, né, Deus tem me abençoado a cada dia, né, graças a Deus. Então, ali eu só agradeço. Então, hoje em dia, não vou dizer que eu não tenho dificuldade, mas não como antes, né? Que era, foi muito, assim, muita luta mesmo, muito desafiador. E é isso, eu quis compartilhar um pouquinho. Né? Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar aí nos comentários que eu respondo para vocês. Faça até outro vídeo, alguma coisa que não esclareci direito aqui, que eu não falei, e você tem curiosidade de saber, né? E eu falo aqui pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo, né? Vou parar por aqui, a história é muito longa, não é fácil, mas é só gratidão mesmo a Deus pela vida dos meus filhos, meus 3 filhos. Graças a Deus são uma verdadeira bênção que Deus me deu, meninos abençoados, né? E esses gêmeos assim, foi que meu empurrão para lutar, para ser o que eu sou hoje, né? Tudo foi esses gêmeos que me impulsionou a ser o que eu sou hoje, né? Então é isso. Sou muito grata. Esse gêmeo fez a restauração no meu casamento. Tudo para mim através desses gêmeos. Então é isso. Sou muito grata a Deus pela vida deles, né? E se você gostou, tiver alguma dúvida, como eu já falei, comenta aí, tá bom? Beijos, fica todo mundo com Deus. Tchau, pessoal.